Olá, amigos do Indica Mais. Hoje nós viemos falar aqui com o Milton Cardoso, uma personalidade de Araraquara. Teve à frente da Associação Ferroviária de Esportes por um bom período e hoje é dono da Milton Cardoso, corretora de seguros. É isso, Milton? Exato, uma satisfação falar com essa revista tradicionalíssima em Araraquara e região, Indica Mais. E é um prazer receber vocês aqui para falar principalmente de futebol e da nossa gloriosa Associação Ferroviária de Esportes. Ele falou gloriosa, né? Ele teve a tempo como presidente por vários anos, né, Milton? Como você vê a Ferroviária hoje, Milton? Eu fui presidente da diretoria administrativa de 1998 a 2002. Antes fui presidente do Conselho Deliberativo na década de 90 por 2 mandatos, né? E, como eu disse, gloriosa porque ela é uma gloriosa equipe do futebol do interior. A equipe do interior que mais revelou talentos para grandes equipes do futebol brasileiro e até do exterior. Hoje a Ferroviária vive um momento ainda difícil, desde a sua queda em 1996 para a segunda divisão, né? Deixou o grupo de elite do futebol de São Paulo e de lá nunca mais voltou. Muitos tentaram, inclusive eu, de 98 a 2002, mas ainda não conseguimos o objetivo, que é recolocar a Ferroviária num lugar, né, que jamais ela deveria ter saído, porque, como eu disse, é uma das maiores tradições do futebol de São Paulo. A Associação Ferroviária de Esportes, fundada em 1950, no 12 de abril. Né? Tá certo. Ô Milton, nesse período todo que você está longe da Ferroviária, em termos assim, tá longe, né? Construção de uma arena, Ferroviária SA. Como você vê essa transformação da Ferroviária? A transformação ela foi, em alguns pontos, positivo, em outros negativo, evidentemente. Nós tínhamos um patrimônio de 100 mil metros quadrados numa arena nobre de Araraquara, mais nobre de Araraquara, que é a Fonte Luminosa. A Ferroviária passou por um período com dificuldades financeiras. Eu peguei pós-administração Parelli, que foi um presidente que teve infelicidade, principalmente na virada dos planos financeiros, né? Então ficou devendo aí uns 3 milhões e meio. E aí a Ferroviária vinha tentando saldar esses compromissos e ao mesmo tempo montar equipes para voltar de novo à primeira divisão, que praticamente essa dívida seria insignificante com um time que volta para a primeira divisão. Isso aí nem dívida a Ferroviária talvez é o time que na época menos devia ainda e hoje não deve nada, porque foram pagas todas as dívidas. Mas em troca disso houve uma interferência do então prefeito Edinho Silva, né? Achando que aquilo lá poderia ir a leilão, uma série de coisas. Mas isso aí, a gente sabe que você nunca viu um estádio de futebol ir a leilão. Ele, por si próprio, ele é de utilidade pública. Então, a Ferroviária jamais ia perder seu estádio em leilão, jamais. E ninguém, também em sã consciência, vai arrematar um estádio de um clube de 64 anos de existência. Então, houve uma pressão por parte do ex-prefeito para que fosse municipalizado o estádio. Nesse ponto, até que a questão da arena, eu acho que foi válido. Reformou-se o estádio, né? Fez um estádio belo, moderno, mas, em compensação, nós ficamos sem um CT, sem uma sede administrativa, e isso, na época, foi acordado de que a Ferroviária teria um CT, um centro de treinamento, teria uma sede administrativa para até alojamento de atletas, enfim. Nós praticamente ficamos sem nada. Ficamos sem dívida. Hoje a Associação Ferroviária de Esportes é o único time, talvez, no Brasil que tem certidão negativa de débito. É uma entidade que não deve absolutamente nada. Terceirizou seu futebol para a SA em 2003, né? Então, portanto, quase vai fazer 12 anos, né? Mas o objetivo principal não foi atingido, que é o acesso. E mais grave que isso, nós continuamos ainda dependendo para treinar de clubes da região, da cidade, ser uma sede administrativa. Então aí eu digo sempre, né, nunca escondi isso, a minha decepção e até um erro do ex-prefeito, que talvez acertou em só municipalizar o estádio, tudo bem, mas jamais deixar o clube sem um CT, sem uma sede,
né? Que é um absurdo que interfere até no dia a dia do clube hoje, para efeito de treino, para efeito de jogador fazer exame médico, jogador se concentrar, enfim. Nós temos imensas dificuldades no dia a dia para se tocar um time de futebol. Tá bem, nós vamos para o intervalinho e voltamos já. Variedade, serviços e produtos de qualidade. Você pode procurar no Super Giro, você vai encontrar shopping de ofertas, melhor não há. Então vem pro Super Giro, vem. E mais uma vez o Super Giro trazendo novidades para você. Nós estamos aqui no Mercado Municipal, na loja do Marquinho, roupas e acessórios. Tudo bem, Marquinho? Tudo bem. Marquinho, qual é a novidade do momento? O que você traz de novidade para o nosso público? Na verdade, essa loja aqui é mais voltada para moda casual, esportiva, né? E o funk ostentação, que estava carente de uma loja, né? Que os meninos gostam do funk. E eu resolvi montar essa loja aqui mais para pegar esse público, né? Mais o alvo é esse público do funk. Então, esses bonés aqui são a novidade agora, né? Que vem vindo de São Paulo. Inclusive esse boné aqui é um strap back, que agora são os bonés de fita, são os bonés mais usados. Essa aqui é a novidade, né? Na verdade, esse boné é a partir de R$ 29,90. É boneco que tá vendendo muito agora na mídia aí, né? Inclusive os funkeiros tá usando. Não só os funkeiros, pessoas também que gostam da moda snapback também tá usando bastante, que é os bonecos de aba reta. O que você tem para a Copa do Mundo? Então, na verdade eu tenho agora essas camisas da Lacoste, né? Inclusive essas camisas aqui são casuais, camisas boas para passeio, tudo, né? E a partir de R$ 49,90. Esses relógios aqui, na verdade, são os relógios que são bem usados agora no funk, pelo fato deles serem bastante grandes, para moda ostentação, né? Para mostrar mais poder e tal, ostentar aí por aí. Tá legal, eu vi que você tem corrente também. Vamos pegar para ver? Temos os cordões aqui, né? Que também é bem usado no funk, né? Porque faz parte do kit do funkeiro, né? Eles gostam de andar com bastante brilho, né? Inclusive correntes douradas, relógios, né? Bonés, que faz parte do kit do funkeiro. Com atendimento do Alexandre e do Marquinhos aqui no Mercado Municipal. E qual o telefone, Marquinhos? O telefone fixo é 34725322 e o celular 97797122. Marquinhos, roupas e acessórios. Então corre, vem pra cá! Bom, nós voltamos aqui então com o Milton Cardoso. Ô Milton, a Ferroviária, a Associação Ferroviária de Esportes, ela tinha um quadro de associados, eu inclusive fazia parte, meu título era o número 1288. Quando houve todo esse processo, eu comprei um título da Ferroviária, um título patrimonial. E me tiraram esse direito, assim? Como é que funciona essa parte? Como ficou isso para o sócio? A Associação Ferroviária de Esportes, na realidade, ela chegou até na década de 60, 10 mil associados. Quando tinha até sócios ferroviários, lá na ponta da linha, lá em Jales, Votuporanga, Fernandópolis, debitava no Lerite. Aí houve uma queda depois da extinção da saudosa Estrada de Ferro Araraquara, né? A Fora continuou ainda com o seu polo esportivo, até eu fui presidente na época, tocando o polo esportivo. Tinha mais de 60 funcionários, aquela bela piscina, que praticamente não existe um araraquarense que não nadou, não participou da sede social da Ferroviária, né, da AF. E, infelizmente, até o polo esportivo também foi junto nessa municipalização do estádio, que também, na época, foi acordado que a AF teria um limite de associados para se fazer um convênio com a prefeitura, com a própria Câmara, para se usar também aquele polo esportivo AF e município. Também, até hoje, não foi nada concretizado. Os títulos patrimoniais, na época, quando ela foi municipalizada, me parece que tinha uns 600 títulos, que é o caso seu, quitado, em dia, tudo certinho. A prefeitura, na época, o então prefeito Edinho Silva, deveria ter feito uma chamada
de portadores de títulos patrimoniais, né, e de cadeiras cativas do estádio Dr. Ademar Pereira de Barros, para ser feita uma indenização, que afinal de contas desapropriou-se uma área particular, que era a AF, né, uma entidade privada, e o município desapropriou. Então houve um acordo lá, né, amigável, é verdade, mas o município na época, eu não sei agora a parte legal, me parece que passou aí mais de 10 anos, eu não sei, mas me parece que a prefeitura na época deveria ter chamado os proprietários de títulos patrimoniais e cativas, né, proprietário de cadeiras cativas, e ter feito uma indenização no valor de mercado da época. Tá certo. A Associação Ferroviária de Esportes, aquela equipe desde a época do Parelli, revelou grandes nomes para o futebol. O fator empresário, isso interfere muito na vida dos clubes e interferiu muito na vida da Ferroviária, ou a Ferroviária não tinha esse tipo de participação? Não, antes não. Antes, depois da Lei Pelé, que praticamente o empresário assumiu praticamente os jogadores de futebol, você falou o Parelli, mas outros presidentes revelaram grandes jogadores. Se nós vamos citar aqui, a Ferroviária revelou mais de 100, 150 talentos do futebol. Alguns chegaram até seleção brasileira. Parelli revelou muitos jogadores, Aldo Comito, Dr. Wellington, o Dr. Flávio, o Dr. Malara. Eu, na minha administração, revelei o Grafite, que foi o único jogador, ainda é, né, o único jogador da história da Ferroviária, desde a sua fundação, a vestir a camisa titular da seleção brasileira. Ele que jogou aqui em 2000, o Grafite. Revelei também Rodrigo Tabata, que foi para o Santos, depois para o exterior, sem tirar aí, sem esquecer de Bazani, que foi um dos maiores ídolos da Ferroviária, Dudu, Teia, artilheiro da era Pelé, enfim, como eu disse, mais de 200 grandes talentos, né? E depois a AF deixou de ser um clube, como passou para a SA, e nesse movimento também houve a participação de empresários, como atua hoje. Hoje o clube praticamente revela o jogador, mas o jogador já tem o seu procurador, já tem o seu empresário, então é uma lei que precisa ser alterada. É o que levou praticamente à falência de muitos clubes do interior, porque revela o jogador e a maior parte do passe pertence a empresários e seus procuradores. Então o clube praticamente perde até a motivação, perde até o incentivo de ficar investindo num jogador a partir de 9, 10 anos para se vender com 18 anos. O passe do jogador praticamente já está preso ao empresário e ao procurador. Tá certo. Araraquara tem vários campeonatos que acontecem aqui, Copa Kaiser, o próprio campeonato amador, e tem vários nomes que se destacam nesses campeonatos, né? Esses jogadores não têm acesso a um teste na Ferroviária, precisa ter um empresário por trás para empurrar esse jogador para frente? Você colocou num assunto gravíssimo, inclusive o esporte amador também perdeu muito com a municipalização da Arena da Fonte, porque o então prefeito Edinho Silva vendeu o estádio municipal, que era um templo do futebol amador, historicamente, foi vendido ao Clube Araraquarense. Então, aquele patrimônio que era base do futebol amador de Araraquara, perdeu-se, porque em troca fizeram o Botânico, que não tem a mínima tradição, não tem a mínima postura, nem pode se comparar o Botânico com o estádio municipal Tenente Siqueira Campos. Então, a partir daí também o esporte amador, ele praticamente morreu. Porque ali era um estádio que várias entidades, o Atlas, do Clemente, saudoso Clemente, o Zé Lemão, o Colorado, o Tinho, o Flamenguinho, enfim, outros, o Maô, vários personagens aí do esporte amador usavam muito aquele estádio municipal. E hoje você vê que o Botânico praticamente não é usado, porque não tem tradição, é distante, fica de um lado oposto da cidade, da maioria dos bairros. Então, a Araraquara, para voltar a ter um esporte amador, como você falou, para revelar jogadores, como revelava para a Associação Ferroviária de Esportes, era imensa a quantidade de jogadores. O Estrela, o Palmeirinha, Gracianalto, o Grêmio da Polícia, Atlética da Vila Xavier, revelavam jogadores praticamente todo ano, uma dezena de craques. Hoje você não vê muito, porque o esporte amador também perdeu muito com essa perda do estádio municipal
Tenente Siqueira Campos. Hoje, praticamente, o esporte amador, não existe mais aqueles campeonatos amadores que se vivia na década de 80 até 90. Porque não se tem mais um templo, não se tem mais um lugar tradicional para que o esporte amador faça seus confrontos. Então, houve também uma queda muito grande no esporte amador. E como você disse também, a atuação do empresário. Ele vai lá ver um jogador de 10, 12 anos se destacando, ele vai lá, já pega a procuração do atleta, dos pais, já pega o jogador, às vezes nem passa pela Ferroviária e já leva para um outro time quando você vê o jogador não está nem mais em Araraquara. Mas há também uma falha nesse sentido da atual gestão do futebol da Ferroviária. Se pegar o menino e segurar na Ferroviária, fazer mais peneiras, e para isso tem que ter olheiros. Hoje não tem mais olheiros como tinha o Piculim, como se tinha o Almeida, o próprio Bazani, o Tota, o saudoso Tota, né? Enfim, tá aí os alemão ainda lutando, o Maô e várias outras pessoas do esporte amador, mas não tem aquela força mais, inclusive, de um apoio logístico na questão do estádio e até apoio da própria prefeitura, da própria federação. As ligas hoje estão bem mais enfraquecidas. Tá bom, nós vamos a mais um intervalinho e voltamos já. Carga! Quem tava com a carga? Eu não sei não. Quem tava com a carga? Eu sou estudante. Fala, você é o quê? Eu sou estudante. Você é estudante? Estudante, ele pode. Bota a cara aqui. Bota a cara aqui. Aqui, ó. Bota a cara aí. Tá vendo isso aqui? Tá vendo esse buraco aqui? Quem matou esse cara aqui? Quem matou esse cara aqui? Você não viu? Você viu! Você viu! Quem matou? Pode falar! Pode falar! Fala! 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 Quem matou? Foi um de vocês. Quem matou? Um de vocês, o caralho! Um de vocês é o caralho! Quem matou esse cara aqui foi você! Seu fiado! É você que financia essa merda aqui! Seu maconheiro! Seu merda! A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz! É você que financia essa merda! Seu viado! Bom, nós voltamos aqui então para encerrar o nosso programa de hoje com o Milton Cardoso. Ô Milton, você vai receber um título também na cidade? O que que você vai receber aí? Fiquei sabendo. Fiquei feliz com a indicação do vereador Elias Chediek, né? Aprovado por unanimidade pelos senhores nobres vereadores, né? Então, como eu sou nascido em Araraquara, a Câmara me outorgou o título de honra ao mérito, né? Que em brevemente a gente estará com muita honra e satisfação lá na Câmara Municipal recebendo essa homenagem, que eu fiquei bastante orgulhoso, né? Bastante agradecido aos nobres vereadores e ao vereador Elias Chediek, evidentemente. Tá bom. Ô Milton, e Ferroviária, o que que você espera para a Ferroviária 2015? A gente hoje faz parte da presidência do Conselho da Associação Ferroviária de Esportes, como eu disse, tem um contrato de gestão para a Ferroviária S.A. administrar o futebol, né? Mas eu sinto que as coisas não andam bem. Já fazem, como eu disse, 12 anos que eles estão lá, a Ferroviária Futebol S.A. Eles realmente têm pecado muito na montagem das equipes para a disputa do campeonato, né? Há uma ingerência. Ninguém fala, mas todo mundo sabe que é uma ingerência política do ex-prefeito Edinho Silva na empresa que administra junto com a SA, né? E isso tem atrapalhado de fato a Ferroviária. Troca de treinadores na hora errada, contratação de jogadores sem ter a mínima condição de vestir a camisa da Ferroviária. E o departamento de futebol tem falhado muito nos últimos anos, né? Então a Ferroviária está numa situação difícil ainda. Vai ter que se mudar muitos conceitos ainda dentro da Ferroviária Futebol S.A., na montagem da equipe, no departamento de futebol, para que a Ferroviária tenha chance de voltar à Série A1. Eu acho que está muito difícil, se não mudar muita coisa dentro da área administrativa do futebol, vai ficar cada vez mais difícil voltar ao grupo de elite. A Associação Ferroviária, ela tem poder
para assumir o futebol da Ferroviária hoje? Não, existe um contrato. Cada 5 anos já fazem 2 renovações, fazem 12 anos que a ASA foi montada, foi criada. O ano que vem já vence de novo o contrato. Já há uma intenção, assim, vamos dizer assim, não muito favorável dessa renovação de contrato, porque o objetivo não foi alcançado. A SA foi criada, teve o seu momento importante, foi importante, porque na época que existia aquelas pendências em nome da AF, surgiu a SA sem pendência nenhuma. Aí foi feita toda aquela municipalização do estádio, mas a cidade em si, o torcedor da Ferroviária, o cidadão araraquarense, ele não assimilou muito a SA. Ele assimilou, sim, por um período, que ele entendeu que foi necessário. Mas hoje o torcedor entende, e a cidade entende, que não há mais razão da Ferroviária Futebol SA, porque a AF tem ainda um contrato, mantém ainda os direitos federativos, né? Então a SA ela cumpriu o seu papel. Eu acredito que não há mais sentido continuar com a Ferroviária Futebol SA. A cidade quer a volta da Associação Ferroviária de Esportes, porque a SA foi um braço no momento importante, cumpriu o seu papel, mas hoje não há mais razão de ser Ferroviária Futebol SA, inclusive pelos encargos muito maiores do que um clube associativo, que é a Associação Ferroviária de Esportes, que é uma entidade sem fins lucrativos. A Ferroviária Futebol SA é uma empresa privada, particular. Então eu acredito que até o ano que vem a SA deve ser praticamente extinta. E voltando, o que a cidade quer, o torcedor quer, que é a Associação Ferroviária de Esportes, que é a grande tradição, a grande marca de Araraquara desde 1950, que foi sua fundação. Tá. Ô Milton, você foi um presidente ativo, como a gente tem presidente do Mojimirim, presidente do Botafogo, presidente do Oeste de Itápolis, presidente do Noroeste de Bauru, presidentes que eram, assim, assíduos nos jogos, presidentes que tinham uma atividade, vou dizer assim, não agressiva, não era agressivo, mas você entrava no campo e brigava mesmo com o juiz, você brigava com o assistente, você brigava com o time adversário para defender a sua equipe. Hoje a Ferroviária não tem isso. Os times que mantiveram essa característica de ter o seu presidente presente no campo, sem as empresas, essas equipes elas estão numa situação melhor que a da SA. Pode ser que tenha a sua dívida, que tenha alguma coisa assim, mas a presença do presidente em campo, ele impunha mais respeito no futebol? Impunha mais respeito e mais credibilidade junto à comunidade. Você falou que a gente brigava. Evidentemente que quando houve várias interferências. Desde pequeno eu ia no campo, a Ferroviária, me lembro, na época de Romualdo Arpe Filho, Roberto Nunes Morgado, ontem Aires de Abreu, enfim, uma série de arbitragens que a Ferroviária sempre foi prejudicada. E a Ferroviária só subiu em 66 porque houve uma interferência do então presidente Aldo Comito, que se não fosse o árbitro Armando Marques, a Ferroviária não entraria em campo. E a Ferroviária não ia subir o 15, porque o comendador da Bronzo era uma grande força do interior, financeiramente, o 15 tinha ajeitado tudo. A Aldo Comito interferiu e foi Armando Marques, e a Ferroviária subiu naquele ano. E ao longo, desde 6 anos que eu vou no estádio, cansei de ver a Ferroviária ser esbulhada, roubada aqui contra times grandes, principalmente. E quando eu fui presidente, eu senti aquilo lá na carne, que era a Ferroviária ser prejudicada sistematicamente por arbitragem. Aí tem aquele dia que a gente perde a paciência. Houve 2 ocasiões em que eu invadi o campo. Invadi não, entrei, porque eu tinha a chave do portão, evidentemente. Mas peitei as arbitragens. Depois eu acho que nunca mais a Ferroviária foi assim assintosamente prejudicada pelas arbitragens. E naquele ano também acumulou tudo, que eu até fiz uma chapa contra o senhor Eduardo José Fará, que há 16 anos estava dirigindo o futebol de São Paulo, maltratando os times do interior, fazendo realmente contratos aí que prejudicavam o futebol do interior. Eu fiz uma chapa, ele ganhou evidentemente por 2 votos, eu perdi por 2 votos para ele naquela época, em 2003, e ele passou e renunciou depois de 6 meses à presidência da Federação Paulista de Futebol. Teve seus méritos lá no primeiro mandato, mas depois, você vê, 17 anos dirigindo o futebol de São Paulo, não havia nenhuma força, nenhuma voz que se levantava contra esses desmandos que tinham, principalmente contra o futebol do interior. Então pegou toda essa fase da AF, eu peitando também a Federação Paulista, e
E graças a Deus não me arrependo de nada, porque o futebol de São Paulo, tem gente que acha que melhorou, tem gente que acha que piorou, mas enfim, trocou-se o comando, o doutor Leonero vai agora para a CBF, né? A federação vai assumir o Reinaldo, mas os clubes do interior hoje são muito mais bem atendidos do que na época final de mandato do poderoso, do saudoso, né? Que Deus o tenha, Eduardo Jusafará. Mas tudo tem uma hora da mudança. Na época, eu achei que entendia, e os clubes do interior também entenderam que era momento de fazer um movimento. Então eu lutava muito, questão da AF, questão financeira, como eu disse na época, uma dívida que não era muito, mas era uma dívida que atrapalhava, tinha um polo esportivo para administrar, então a gente ficava naquele desespero, vamos dizer assim, no dia a dia. Mas, graças a Deus, mantivemos a Ferroviária aberta, nunca trocamos de cidade, nunca trocamos de nome, isso é uma coisa que tem que ser deixado bem claro. A Associação Ferroviária de Esportes mantém um contrato com a Ferroviária SA, mas ela existe ainda. A SA é um clube dirigido por dirigentes da cidade, né? Tem uma interferência hoje de uma firma de fora, mas os seus mandatários são de Araraquara também. Então a Ferroviária nunca deixou de existir, nunca trocou de cidade e nunca parou suas atividades. Nunca foi interrompida um dia de atividade da Associação Ferroviária de Esportes desde 1950. Houve clubes, como você disse, tradicionais que até interromperam a sua existência, como o Corinthians de Presidente Prudente, a própria Prudentina, o Novo Horizontino, com toda a força da usina da cidade lá, ficou 10 anos paralisado, hoje já está na Série 2, a Matonense, quando o Galo administrava, chegou a brilhar na Série 1, ficou mais 10 anos inativa, também está na Série 2, mas clubes tradicionais, como você disse, dirigido mesmo por presidentes, por dirigentes da cidade, eleições, nos clubes tradicionais, continuam fortes. A Ponte Preta, o Guarani, com problemas, mas está aí lutando. O Botafogo de Ribeirão Preto, né? Então, o próprio Mojimirim, que você citou. E outras que continuam com clubes, mas passando dificuldades. O América de São José do Rio Preto, o Noroeste, mas também estão na Série 3. Mas com o clube ainda aberto, totalmente as categorias de base montada, passando por um momento difícil, como a Ferroviária já passou, e como outros já passaram, e outros podem passar. Você vê o Palmeiras, até uns 15 dias atrás, o Palmeiras corria risco de rebaixamento pela 3ª vez. Então, a questão do futebol não é só ter a parte financeira, ela tem que ter competência, ela tem que ter união da cidade, do prefeito, no caso o nosso atual prefeito, tem colaborado dentro das suas possibilidades, evidentemente, sem dando dinheiro, porque não pode, o município não pode ajudar time de futebol, mas o prefeito está sempre ao lado. O ex-prefeito Edinho também, o que pôde fazer, ele fez. É só sendo infeliz nessa parte, eu acredito, da municipalização total da arena. Podia só se municipalizar o estádio. A área recreativa, o polo esportivo e aquela parte de baixo poderia ter ficado para a AF, para a Ferroviária SA ter o seu CT, ter sua sede. Então aí eu acho que foi um engano equívoco, né? E uma grande falha, inclusive nossa, da cidade, em ter pressionado para a gente aprovar e deixar acontecer essa municipalização que trouxe o estádio, é verdade, tudo bem. Mas em outra parte também a Ferroviária perdeu e muito nessa história. Teríamos esses 2 ou 10 mil associados presentes. Teríamos hoje uma área poliesportiva, que hoje praticamente você vai lá agora, está parada, só serve para equipes de competição, mas a área de lazer não tem mais. E a parte de baixo, poderíamos ter ali a sede administrativa, um CT para não depender, não precisar depender de favores dos clubes que têm atendido a Ferroviária. Mas treina cada dia num lugar. A Ferroviária faz 4 coletivos cada dia num lugar. Isso prejudica, mas tem gente mal informada, inclusive da imprensa de Araraquara, que diz, mas o São Paulo não treina no Morumbi, o Corinthians não treina na Arena, o Santos não treina na Vila Belmiro. É verdade, eles não treinam apenas 2 coletivos, mas só que aonde eles treinam, nos coletivos que eles realizam, nos seus CTs próprios, as dimensões do estádio são totalmente idênticas. As traves, as dimensões do gramado, o modelo da grama, o tipo do gramado, é tudo igual. E não é o caso da Ferroviária. Ela treina em gramados diferentes, dimensões totalmente diferentes. Por isso é que se fala, mas a Ferroviária não consegue os seus objetivos dentro do estádio quando ela joga. É lógico que não. Ela não treina muito no seu estádio, ela não conhece o seu estádio.
ela treina, ela joga num estádio que tem uma segurança grande para arbitragens, para o time visitante, ela praticamente joga num campo neutro, porque a Arena da Fonte é um campo neutro. Não existe pressão sequer nada em cima da arbitragem e o time visitante. E quando treina em dimensões em campo menor, gramado totalmente diferente, é lógico que ela estranha, é lógico que ela joga bem pior do que em Araraquara, em função dos jogos fora que ela faz dentro da Fonte Luminosa. E quando a gente faz alguma crítica, alguma coisa que a gente não concorde, nada pessoal contra pessoas. Quero deixar bem claro, nada contra pessoas. E sim, ponto de vistas contrário, porque você sabe, um clube não pode ter a maioria de opiniões. Tem que ter sempre as divergências, né? Então a gente jamais faz crítica a pessoas. E sim alguma coisa que foi cometida que a gente entende que poderia ter sido de forma diferente, para que hoje a gente pudesse já estar, como você disse, na primeira divisão. A Ferroviária não pode continuar na segunda divisão. As verbas são insignificantes. Você vê um menino que tem hoje 22 anos, 23 anos, jamais viu a Ferroviária jogar com uma equipe grande. A Ferroviária está perdendo o torcedor. Por quê? A nova geração não conhece a gloriosa AF contra Corinthians, Santos, Palmeiras, São Paulo. Não viu. Faz 19 anos que nós fomos rebaixados, faz 19 anos que não tem Ferroviária e um time grande do futebol de São Paulo jogando em Araraquara. Então isso vai passando o tempo, nós vamos perdendo uma geração. E isso é grave. Então a Ferroviária tem que urgentemente achar o seu caminho, voltar à primeira divisão, montar de novo as suas categorias de base, revelar jogadores e voltar a ser aquela grande associação Ferroviária de Esportes, que é, como eu disse, a grande reveladora de craques que foi. E quando se fala em Araraquara, você pode ir em qualquer lugar do Brasil, liga Araraquara, imediatamente está ligado o nome Ferroviária de Araraquara, pela sua força, pela sua história e por tudo que ela fez dentro do cenário de futebol do Brasil. Tá ok então, espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem.